Estamos ao vivo, produção. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ela Dá Conta. Estamos aqui no 4º episódio. Esse é um episódio ainda mais especial, eu sempre falo isso, porque cada pessoa que passa por aqui tem uma história inspiradora, tem uma marquinha aqui na minha jornada, seja ela empreendedora e intraempreendedora. E a pessoa que está aqui comigo hoje é uma querida, é uma pessoa super especial, que estará com vocês nesse podcast para compartilhar a sua jornada empreendedora, intraempreendedora, de mulher, de contadora e de mulher que diz assim, se chegou para mim, eu dou conta. Né, Cris? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. É um prazer enorme estar aqui com você que está nos assistindo. É sempre bom a gente dividir as nossas experiências, né? Principalmente mulheres empreendedoras. Sim. Eu acho que a gente realmente pode contribuir muito com os nossos depoimentos, com as coisas que a gente erra, que a gente acerta, sabe? E vamos dando conta das coisas, né? E aqui eu digo que o papo é sem filtro, sem julgamento, ou seja, fica muito à vontade para compartilhar tudo aquilo que vem do coração. Viu, já estou. Gente, a Cris, que é diretora executiva da Omie, grande parceira nossa, é empreendedora, já foi, olha eu aqui, nervosa, gente, porque é uma pessoa de renome, deixa a gente nervosa mesmo, mas foi fundadora da G-Click, né? Uma grande expert na área de processos, de empreendedorismo e de protagonismo feminino, né, Cris? Sim. É assim que você se identifica? Conta pra mim. Eu falo que eu sou muito autêntica, sabe? Eu sou muito guiada pelo propósito. Sempre fui. Desde novinha, assim. Eu sempre acho que o dinheiro ele vai vir. Sim. Então, eu foco naquilo que eu quero realizar, naquilo que eu quero fazer acontecer. Eu acho que a gente está nessa vida para fazer diferença na vida dos outros. Então, você... Com isso, assim, você fala de protagonismo, então eu acho que o protagonismo vem muito do que está dentro da gente, dentro do nosso coração, sabe? De você fazer aquilo estando presente naquilo que você está fazendo. Então eu acho que essa é o grande diferencial, porque muitas pessoas fazem porque querem almejar, eu quero ter X dinheiro, eu quero ter... material. Exato. E o que vai te dar força na hora que estiver passando perrengue é o propósito. E é incrível o quanto que esse senso de propósito faz a gente agir, né? Está muito relacionado à motivação, que são motivos para agir. E esse brilho nos olhos, eu sempre falo muito isso para você, gente. Foquem nos olhos dessa mulher. Os olhos dela brilham. E a gente falávamos isso aqui no bastidor, né? O quanto que é bacana você fazer aquilo que gosta. E que essa jornada, seja ela empreendedora ou intraempreendedora, ela tem os seus desafios também. E eu queria te perguntar, Cris, como tudo começou? Você é contadora de formação, está junto com o seu marido, né, que tem uma empresa contábil, então você já trabalhou nessa jornada de contabilidade também, hoje como diretora executiva da Omie. Como que foi essa jornada? Conta um pouquinho pra gente. Não tem história para contar pra caramba, gente. Vai ser um podcast assim de 2h30, já tá avançando. A gente adora ouvir uma história. Então, eu acho que é até legal voltar um pouco mais na história, porque tem muita gente que está começando o seu negócio, né? E antes de começar o seu negócio, eu conheço vários empresários contábeis que eles eram CLT. Não foi diferente comigo. Sim. Então, eu comecei lá, normal, trabalhando, tentando me achar, tentando entender qual era a minha área. Eu gostava muito da área financeira. E eu não sou contadora de formação original. A minha primeira faculdade, vamos dizer assim, foi administração. Certo. Depois eu fiz controladoria. E aí, fiz um MBA em gestão, e aí depois eu volto na história. Bom, então eu trabalhava numa multinacional, na área de planejamento financeiro, e chegou uma hora que eu acho que é a hora que bate assim, no coração de cada um, que eu falei assim, cara, vou abrir meu negócio. Mas o que eu vou abrir? Né? O que eu vou fazer da vida? E eu sempre fui daquela que eu olho na rua, eu ando na rua, quando eu vejo uma empresa abrindo, e tipo assim, eu olhei e achei que o lugar é legal e que vai dar certo, eu fico mega feliz. Não sei quem é o dono, nunca vi na vida. Sabe o propósito. Não sei, mas eu fico feliz pela pessoa, porque eu sei que aquilo ali não é uma empresa, aquilo ali é o sonho dela. Perfeito. Então, eu sempre gostei disso. Assim como eu fico triste pra caramba quando a pessoa gasta uma grana e eu vejo, meu Deus, errou, vai fechar esse negócio. Então, assim, o que poderia ajudar as pessoas a manter os sonhos delas de pé, sabe? Eu falei, contabilidade? Porque como eu fazia planejamento orçamentário, eu tinha que saber de contabilidade. E fiz faculdade de administração, também conhecia, né?
Falei, vou abrir uma empresa de contabilidade. E o meu marido vem de família de contador. Aí eu falei, bom, beleza, vamos abrir uma contabilidade? E ele E bora. eu falei, mas tem que ser uma contabilidade diferente, porque lá nos primórdios, um pouquinho mais atrás, eu fui programadora. Então eu gosto de Gente, tecnologia. essa mulher tem uma história muito Por isso que eu bacana falei, para tem muita contar. história. Mas resumindo, eu sempre gostei de tecnologia, queria abrir um negócio, entendi que contabilidade, e eu falo isso e eu acredito, a contabilidade muda esse país, muda as empresas, realiza sonhos, sabe? Se você souber trabalhar com o seu cliente com a contabilidade, você contribui muito para o crescimento das empresas e das pessoas também. E aí montei a empresa de contabilidade. Na época, 2003, é que assim, a gente fala, as pessoas não, algumas não vão entender o que eu vou falar agora. Eu tinha que explicar para o cliente o que era um PDF, porque eu não queria trabalhar com papel. E os clientes não sabiam que era PDF. Foi quando começou o PDF. Então era assim, clica aqui, faz o download, Tipo assim, baixa, ensinando detalhe do porque eu já detalhe. queria ser uma contabilidade diferente. Olha isso. Então começamos eu, meu marido e mais 2 pessoas. Isso em 2003. E aí, gente, é o perrengue que todo mundo que faz contabilidade já conhece. Fiz um monte de besteira, acertei um monte, errei contratação, enfim, acertei também. E ao longo da minha carreira eu vim crescendo a empresa, porque eu tinha muito forte o planejamento, eu tinha muito forte a gestão. Sem falar que depois de um ano eu resolvi fazer contabilidade, porque eu tinha vergonha de não ser contadora, né? Então, Engraçado isso. tinha vergonha, porque uma vez o cliente virou e falou assim, não, porque a senhora é contadora. Eu falei, ai, doeu no meu coração. Eu falei, agora. Aí eu fui fazer contabilidade, tinha um filho de 1 ano, que é o meu segundo filho, porque nessa história toda eu já tinha um filho. Eu tenho uma diferença de 9 anos de um filho para o outro. E aí eu fiz a faculdade com um filho de 1 ano, e acabei a faculdade rápido, porque eu já tinha outras faculdades, e fui tirando matéria e tal, e formei em contabilidade. Então, assim, eu sou contadora, empresária contábil. Posso te interromper? Pode, eu falo pra Sabe caramba. por quê? Porque isso é uma objeção, Cris, que eu escuto muito de alunas nossas. Muitas vezes elas se associam, né? Tem um sócio, muitas vezes é o esposo, que ele é o contador, ou tem uma sócia que ela é a contadora, e a outra pessoa é a administradora. E muitas delas dizem assim, Aline, como me posicionar, como falar do meu escritório se eu não sou contadora? A pergunta é, você faria isso tudo novamente? Se você se formaria novamente em contabilidade? Sim, tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Porque, assim, na verdade, eu sou resultado daquelas escolhas que eu fiz. Se eu resolvi abrir uma empresa de contabilidade, foi porque eu fiz administração e consegui ter essa visão de que o quão importante é a gestão numa empresa. Em qualquer empresa, gente. Eu vejo muito contador que presta serviço para outras empresas, mas não fazem gestão da própria contabilidade. E isso é um cuidado que a gente precisa ter, porque essa percepção, ela chega, né, ao teu cliente. Sim. Então, como você se relaciona com ele a nível financeiro, contratual, contábil e tributário, chega até ele. Com certeza. E aí, a coerência, né, entre o seu discurso e a prática precisa acontecer, né, mas Cris? eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo aqui ou que estão nos ouvindo já se viu nessa, tipo, caramba, é mesmo. Eu priorizo o meu cliente e não olho minha empresa. Sendo que a sua empresa, ela foi criada para dar lucro. Ela foi criada para dar resultado. Se você não fizer a gestão dela, quem vai fazer? Não cai do céu. Então, trabalhar a gestão é super importante para um negócio. Então, a dica que eu dou é, não importa se você é ou não contadora. Tecnicamente, óbvio, a empresa de contabilidade precisa ter um responsável técnico, mas a pessoa que é administradora, ela se coloca como uma empreendedora. Perfeito. Porque todo contador é um empreendedor. Acho que as pessoas confundem um pouco, sabe? E como é que você vira um empreendedor? Quando você começa a delegar, você começa a planejar, você começa a ter resultados, você começa a fazer uma construção daquele seu negócio, sabe? Então, não importa se você tem ou não contabilidade. Eu faria porque, para mim, me incomodou, sabe? Para mim, fazia sentido ter o título. E por isso eu fiz. Então, mas assim, de verdade, eu abri a empresa, eu não era contadora. E inicialmente entender que é um negócio. Sim, É um negócio. Você tocou num ponto, Cris, que você iniciou o seu escritório e nós temos uma grande parceira nossa, que é a G-Click. E a máxima da G-Click é que ela é feita de contador para contador. Então, sempre que eu chego em um cliente, eu digo assim, olha,
é a G-Click, vamos dar uma olhada, vamos conhecer. Mas por que a linha de Explicar de contador para contador? Então vai entender suas dores. Não, é verdade, total. E nasceu na minha empresa de contabilidade. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, qual foi o insight disso tudo? Porque, assim, a G-Click, ela construiu uma história, né? E vem construindo uma história em uma nova etapa. E eu tenho certeza que você tem muito orgulho desse filho que você Total, criou meu e filho. cuidou com tanto carinho. De onde que surgiu esse insight? Eu sei que você tem esse olhar de processos de gestão. Conta um pouquinho pra gente. Então, para mim, o pilar de uma boa gestão de uma empresa, para que essa empresa tenha sucesso, ela precisa ter pessoas, processo, tecnologia e cultura. Beleza. Então, eu tinha pessoas, eu tinha tecnologia no sentido de ter um RP para o escritório de contabilidade, tinha os processos montados, a cultura na empresa estava check, estava tudo legal, mas era um desgaste para eu controlar todos os processos que existiam na empresa de contabilidade. Quem não tem, sabe? Era aquela. E aí eu vou contar a história. Velha, boa planilha. Antes da planilha, era o papelzinho que você vinha com a canetinha preta e pintava. Olha aí, tá? Inês. Papelzinho. É isso. Aí, se o papel perde. Quem pegou meu papel? Cadê o papel? Fica aquela loucura. Então, eu não queria aquilo para mim. E eu comecei a testar algumas soluções de gestão de processo. E algumas eu fiz, implantei. Quando eu apertei o botão para rodar, não rodou. Não funcionou. Demorou 45 dias para subir na plataforma. Uma coisa de maluco. Eu falei, Jesus, não tem esse negócio no mercado. E nisso eu conheci o meu sócio, meu ex-sócio, né, na verdade, o Richard, na G-Click, que ele era um contador, que tinha uma empresa de contabilidade, e quando eu conversava com as pessoas, tem um cara, tudo que eu queria fazer, tem um cara que faz. Eu falei, pô, se ele faz, eu vou fazer também. E aí eu fui lá, bater na porta dele, me apresentei. E aí vem muito da iniciativa, sabe? De você ter essa produtividade. E assim, o máximo que eu poderia dizer, que ele até pensou isso, né? Depois ele me confidenciou, falou, quem é essa maluca? Né? Mas, gente, fui lá, me apresentei, depois convidei ele para ir na minha empresa, e a gente começou a trocar figurinha, e aí ele começou a me mostrar as coisas que ele estava pensando em fazer, o que ele fazia. E encaixava com o que você estava pensando e aí ele também. falou, olha só, eu quero te mostrar um negócio e tal. Aí ele me mostrou um protótipo da G-Click. Eu falei, cara, é isso que eu estou procurando, vamos junto? Aí começamos, ele implantou na minha empresa, ele usava na empresa dele, tudo que eu pedia, rapidinho ele resolvia. Eu falei, gente, que espetáculo, não software só para mim. E depois ficou tão legal, e aí, de novo, é o que eu falo, é o momento de cada um, que eu falei, gente, isso aqui não pode ficar preso na minha empresa. Sabe, eu preciso fazer com que as outras empresas de contabilidade também tenham isso. E, óbvio, era uma nova oportunidade de negócio também para mim. Daí eu propus para ele, falei, Richard, vou te falar um negócio, se você achar que eu sou doida, tá tudo bem, a gente continua seguindo em frente. Você não quer ser meu sócio? A gente abre uma empresa nova? Uma empresa, né? Aí ele falou, cara, meu sonho, tal. E aí foi feito. Isso em quanto tempo? Que você conheceu, não, que então, você levou para o seu empresa? Não, 1 ano e meio, porque assim, eu conhecia. E aí é o que eu falo, é um namoro, gente. É relacionamento. Então, ele tinha que confiar em mim, eu tinha que confiar nele, a gente tinha que entender se os nossos propósitos eram os mesmos. Perfeito. Então, as coisas acontecem no seu tempo, mas a oportunidade para que você possa conseguir conquistar essa oportunidade, é importante que você fique atento, que você escute o seu coração, que você escute aquele pressentimento, aquela sensibilidade, que você olhe para as coisas. Né? Intuição. Eu sou muito intuitiva. Então, eu escuto esses sentimentos em mim. E foi isso que aconteceu. E aí, a gente abriu uma empresa, mas eu falei, só que a gente tem que fazer um programa novo. Por quê? Porque o programa que a gente tinha era só para as nossas empresas. Daí, a gente sentou. Eu tenho um raciocínio lógico, até por ter sido programadora lá atrás, né? Então, a gente desenhou tudo no papel que eu digo assim, um brainstorm mesmo de como vai ser o sistema, quais eram as dores que ele tinha no escritório dele, quais eram as dores que eu tinha no meu escritório, e aí é de contador para contador, então aquela DCTF que tinha que ter o DEC e REC, que a gente não queria porque mandou a declaração, mas não mandou certo, só tem... Enfim, a gente conseguiu pensar em todas as dores que a gente tinha para automatizar. E daí nasceu a G-Click, o programa ficou pronto em 6 meses, e aí eu fui também na cara de pau. Um amigo meu, que também é super focado em processo e tal, falei, olha, eu tenho um produto, essa história é engraçada. Falei, vou te apresentar, se você achar ruim, você me fala, não tem problema. Eu nervosa, me tremia toda. Eu falei, mas olha, você vai ser meu primeiro cliente,
eu não tenho cliente nenhum, mas Tipo eu assim, não... garantia de que vai dar certo? Zero. Não, e o pior, eu falei, eu ainda tenho que te cobrar, porque eu preciso ter algum dinheiro. Ou seja, coitado desse meu amigo. Ele falou, não, Cris. Aí eu apresentei, ele falou, Cris, era tudo que eu queria, sem problemas nenhum. Eu pago a mensalidade, eu vou usar e tal. E aí, a gente trabalhou junto, e aí foi um cliente, outro cliente. No início, eu fazia a implantação, eu ia nos contadores para entender o que não podia, o que funcionava, o que não funcionava. Trazia esse feedback para o Richard, e o Richard ia lá e mudava o sistema. Então, a gente conseguiu criar e desenvolver um software. Exato, assim, ele serve para qualquer ramo de atividade. Isso também é muito legal. Sim. Mas ele foi pensado para o nicho de contabilidade. Então, a dor que o contador tem, a gente resolve. A de clique. E um clique, né? Em um clique. E um clique mude. Clique mude. Eu acho que isso para você foi muito bom, porque você... a linguagem, né, de contador para contador. Sim. Você ia lá no contador, entendia bem as dores dele também. Você tem um pensamento muito rápido, né? Muito ágil, né, Cris? Isso é muito bacana. Sim. Não, e quando você pede uma coisa para programador, você fala assim, faça isso. Mas o cara sabe o que é uma DCTF, ele sabe o que é uma DIRP. Então você fala assim, olha, tá dando um problema aqui ou ali. Eles, não, beleza, já entendi, pum. Espetáculo. E o Richard tinha isso. Porque, na verdade, ele é programador assim, ele é engenheiro de computação. Então é um cara que tem uma bagagem enorme e tal, mas no início é ele que fazia mesmo. Olha, você falou de uma característica super importante da empreendedora e da intraempreendedora, proatividade. Você foi lá e fez, você foi lá e confiou, você lá acreditou, você foi lá e bateu na porta, você criou a oportunidade, né, para você, e hoje tem essa história tão bacana. Teu perfil comportamental, Cris? Eu agora, porque mudou um pouco, né, mas ID. Eu sou influenciadora e executora. Influenciadora e executora, os dois perfis que são aqueles perfis dominantes, de execução, com foco em execução, meu Deus, metralhadora, hein, Cris? Para focar nisso. E onde que isso se aplica na sua vida e nos negócios? Esse comportamento empreendedor, de vai lá e fazer, de arregaçar as mangas, isso é fantástico. E até onde isso te ajuda e até onde isso pode te comprometer? Vamos lá. Até onde isso pode me comprometer, eu acho que eu vou trazer um exemplo muito interessante para todo mundo, porque eu acho que todo mundo já viveu isso em algum momento. O fato de eu ser uma pessoa muito executora, por bastante tempo na minha empresa de contabilidade, que a minha empresa, né, cresceu, ela saiu de 4 funcionários para 40, então hoje tem 40 funcionários, funciona lá na Barra da Tijuca, no Rio, enfim, tem toda uma trajetória. Mas eu acabava ficando muito na operação, assim, eu pegava na mão e falava, senta aqui, deixa eu te ensinar, vamos lá, isso é muito legal, mas para quem quer crescer, para quem quer gestão, você tem que ter cuidado, porque senão você se amarra ali e aí você esquece ou não consegue ter tempo para fazer a gestão do seu negócio. Porque assim, não é só fazer a gestão, gente, é a questão de você ter uma parada e olhar a estratégia. A estratégia, a única pessoa que pode fazer a estratégia do seu negócio é você que é a dona. Ou, se você não sabe, negócio, né? Assim, você tem que contratar alguém para fazer essa estratégia sair junto, construir junto com você. Mas, fato, é você que tem que fazer essa estratégia. E quando você perde muito tempo na operação, porque só você faz, porque só é certo quando você faz. Ai, meu Deus, quando eu saio do escritório, as coisas não funcionam. Eu tenho que voltar lá e meter a mão e fazer. Algo não está certo, né? Algo não está certo. Mas essa coisa de eu sair fazendo me atrapalhava nesse sentido. Então, aprender a delegar, entender que, puxa, eu tenho que deixar aquela pessoa experimentar aquilo, eu tenho que deixar o tempo dela, o jeito dela. Ela não tem que fazer do meu jeito. Ela tem que entregar o resultado, mas dentro dos processos, obviamente, mas assim, do jeito dela. Quando eu falo do jeito dela, é na forma como ela executa, como ela pesquisa, como ela faz, entendeu? E o que pode muitas vezes nos surpreender, Cris, sei se você concorda, é que muitas vezes sai melhor do que a gente. Sim. Às vezes a gente fica muito presa, não, mas isso aqui é meu, isso aqui deixa que eu faço, tá no meu controle, né? E quando você se dá a oportunidade de delegar, sem delargar, você dá a oportunidade até de conhecer o potencial da pessoa e dizer assim, caramba, esse relatório ficou melhor do que o meu. Não, e quando a pessoa participa, aquilo passa a ter mais valor também para ela que está participando, porque ela está construindo junto com você. Ou ela está tendo um processo de construção. Obrigada.
ela está fazendo um processo de construção onde ela está fazendo parte daquilo. Ela não está recebendo faça isso e pronto. Sabe? Ela está recebendo o seguinte, eu tenho esse desafio, pensa na solução e construa essa solução. Então, isso é muito legal. E isso aí é bacana, a gente pensar, pessoal, a cabeça pensante do negócio, né? É o senso de criação, de ideias, de movimento, de aperfeiçoamento do seu negócio. Se a gente se permite, porque a operação, a rotina acaba fazendo com que a gente fique ali, se você não se permite sair dessa caixinha, você acaba realmente... Você perde a visão. Porque quando a gente se embola no negócio, a verdade é essa. Se você está no dia a dia e você se embola na operação, você para de ter aquele olhar de fora, de cima, sabe? Aquele olhar holístico, assim, que você pega tudo, que você... E esse olhar é o olhar de quem vai fazer a estratégia, de quem é o gestor. Se você desce muito na operação e fica só no dia a dia ali, você não consegue resolver os problemas, nem desenvolver uma estratégia para crescimento. Perfeito. Entendeu? Porque você vai entrar ali no dia a dia. É legal, eu sempre falo. Uma coisa que foi boa, né? Falei o que foi ruim, uma coisa que foi boa. O fato de eu ser muito mão na massa, eu trabalhei em todas as áreas do escritório porque só tinham 4 pessoas. Então, assim, eu fazia folha, eu fazia DP, eu fazia DP, fiscal, contábil. A única coisa que eu não gostava Paralegal. O paralegal, não gosto. Não gosto de papel, não gosto. Mas admiro quem faz. O Arnaldo é que fazia, ele que gostava de fazer e tal. Mas, assim, tem uma noção, óbvio. Mas o resto eu metia a mão na massa. Eu abria arquivo de SPED, eu editava arquivo na época quando dava problema nos softwares, enfim. Então, eu tenho uma vivência. E aí, ter essa experiência é importante para quem vai fazer a estratégia e delegar, porque você entende. Por exemplo, a pessoa está dizendo que é difícil, mas você já passou por aquilo. Ela disse que no relatório que o relatório não gera. Você sabe que gera. Você fala, pô, não, mas espera lá, você viu isso? Então você tem você consegue fazer uma pesquisa com maior qualidade. Então, eu acho legal que a pessoa passe e tenha um conhecimento da ponta para poder compreender o que a outra está falando, o que a equipe está falando, e também para poder ter esse olhar de buscar soluções. Porque se você não conhece muito o dia a dia, você não consegue, você que é o gestor, ou você que é a pessoa que está na estratégia, pô, o que eu posso automatizar, o que eu não posso, sabe? Isso vai te dar uma bagagem muito maior para você pesquisar. Porque quem está na operação dificilmente consegue parar para fazer esse tipo de pesquisa. Perfeito. Porque ele está ali o dia inteiro ali naquele, no foco na operação. Então, eu acho que o lado bom é esse, o lado ruim. Essa questão que eu falei de você achar que tem que ser perfeito, que só o seu funciona, isso atrapalha bastante o seu crescimento. E o lado bom da autonomia, assim, tudo que eu consegui até hoje, assim, até quando eu conheci a OMIE, que eu conheci o Marcelo Lombardo, que eu fui lá, oi, tudo bom? Então, meu nome é Cristiane. Gente, é assim mesmo, viu, que se faz negócio. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome, né? Foi desse jeito, perfeito, né, desse jeito. E, assim, isso abriu muito as oportunidades, né, para mim. Eu frequentava o Sescom na época, então, e eu sempre falo isso, sabe? Você busque pessoas do teu ramo de atividade para você se relacionar. Faça um networking de verdade, não fake. Não é aquele network de vem a mim só e o para o outro nada. É um ganha-ganha, onde você troca, onde você tem um contador amigo que te liga e fala assim, putz, eu não sei fazer isso, tu me ajuda? Claro que eu te ajudo. Mas acontece geral isso. Então, assim, até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo. Eu falo assim, os universitários, me dá uma ajuda aí. Eu não sei o que é isso aqui, não. E a gente vai trocando, você constrói junto, todo mundo ganha. E ter essa rede de relacionamento, e aí é o que eu falo, estar aberto a oportunidades. Quando você está aberto a oportunidades, eu sempre fui muito atenta. Então, eu queria fazer meu negócio alavancar, eu queria fazer a G-Click crescer. E o Lombardo tinha um modelo de uma empresa que eu admirava, sabe? Eu achava animal a OMI. Já usava no meu escritório contábil, porque eu ganhei muita produtividade fazendo integração contábil da OMIE com o software que eu usava na época. E eu falei, cara, o cara pegou uma sacada muito legal e tal. E comecei, pedi para ele ser meu mentor na época. E aí ele morrendo de vergonha, mas ele topou. 1 hora por mês ele conversava comigo sobre como desenvolver uma empresa de site. Gente, eu era contadora. Eu fui abrir uma empresa de site, que é Software as a Service. E aí, o que rola? É totalmente diferente. É CAC, LTV, não sei o que na época. Eu não sabia nada disso. Então, tive que reaprender do zero o que é uma empresa de software no Brasil, como se cobra, como faz, sabe? Então, de novo, se eu tivesse ficado ali esperando alguém me dizer,
Gente, não cai do céu. E eu falo, máximo que você pode levar, um não. E não se deixe vencer pelo um não. Procure um outro sim. Organizando tudo aqui. Gente, não sei se vocês observam, a gente tá no nossa quinta versão, né? Porque eu primeiro fiz questão de fazer sozinha, viu, Cris? Exatamente como eu Mas você é comecei, chique sozinha, total. É isso do aí. nada, com vontade enorme de contribuir. E quais são as características que elas coincidem com jornadas empreendedoras, que eu digo que são jornadas de sucesso, de carreiras admiráveis, né? Que você olha e diz, caramba, que história bonita. Proatividade, relacionamento, criatividade, né? Sim. Esse senso de dinâmica, de inovação, de querer fazer acontecer, esse senso de propósito. Então, assim, não é sozinho, não é nos bastidores, tem que ir lá, tem que fazer a coisa acontecer. Muita gente pergunta assim, Aline, como que você começou a dar aula? Nossa, eu tinha uma grande vontade de dar aula. E aí eu lembro que eu recebi, Cris, um convite para fazer um treinamento em uma universidade particular lá na minha cidade, lá em Caruaru. E aí eu disse, nossa, uma aula, era uma aula extra para uma turma de graduação lá de contábeis. E eu disse, certo, que bom. Quando que vai ser? Vai ser amanhã. Eu recebi essa ligação 15 horas da tarde. 15 horas. E eu disse assim, amanhã. Então, você pode? Eu não nem pensar no não. Eu disse, posso. E eu passei a madrugada ali. E não tinha material, não tinha. Então, assim, eu passei a madrugada criando aquele slide, criando aquele material para ir até lá. Fui. Quando eu vi, escutei a primeira vez o nome, oi, professora, gente, eu escutei, eu alcancei aquilo ali. E aí, como que eu criei a oportunidade de ir lá dar aula? Eu estava em uma associação, olha como coincide, você falou do Sescom. Eu faço parte de uma associação empresarial, e aí, durante uma reunião almoço, estava o coordenador da faculdade. Legal! E eu, tudo bom, prazer, sou fulana de tal. Faço parte aqui da associação, ele disse, eu sou coordenador da faculdade, então eu disse, nossa, que legal. E fala um pouquinho da tua faculdade. E eu fui ali conversando com ele falando da faculdade, eu vi que estava alinhado, eu disse, posso compartilhar meu currículo? E claro, a gente está inclusive fazendo um processo seletivo, isso era em julho. E aí eu fui, em vez de mandar por e-mail, Cris, eu disse, eu vou lá. E eu bati na porta dele com o meu currículo e disse assim, oi, tudo bom? Não sei se você lembra de mim. Lembro, sim. E aí eu fiz a aula, né? A aula que eles chamam aula teste. Passei pelo processo, mas fui através de uma pessoa. Sim. E outra característica também que você, contando essa história, assim, eu acho que isso é um perfil muito do contador, sabe? Ele gosta de baixo risco. Então, gente, assim, correr risco calculado. Não é sair fazendo besteira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, você correu um risco. Você foi convidado um dia, você tinha que entregar no outro, e você podia falar assim, merda, não vai dar tempo, vai ser difícil, e não fazer nada. Mas você falou, cara, eu consigo ficar acordada? Consigo dar aula amanhã quando você ter dormido? Então, consigo. Então, eu vou fazer um negócio. Então, pronto. Sabe? Então, assim, eu tô dando um exemplo da tua história, mas tem vários riscos que a gente tem que tomar e que se der errado, a gente só aprende com ele e não repete, vambora. Não é assinar a rescisão hoje e amanhã dizer assim, ok, agora eu sou empreendedora. Não, você não é empreendedora. Eu digo que pelo amor, né? O empreendedor nasce como cliente, né, Cris? É verdade. O primeiro cliente. É verdade, mas eu acho que é isso, sabe? Na vida do contador, acontece muito dele querer as coisas muito certas, sabe? E a vida não é certa, gente. Vem do perfil da conformidade, do A Estado. vida não é também, certa. né? Então, correr alguns riscos com o cálculo do impacto que pode acontecer, eu acho que faz parte de ser empreendedor. Isso faz parte de uma característica empreendedora, porque senão, cara, você não vai conseguir fazer essas coisas de abrir porta, de se expor, né? Porque muitas vezes você tem que chegar e falar, oi, tudo bom? Eu sou fulana de tal, vim aqui. Ah, não quero, obrigada. E tchau, entendeu? Né? E tudo bem. E segue o baile. Aí tu fala assim, putz, qual foi o discurso que eu usei errado? Que eu não consegui vender minha ideia pro cara. Aí tu muda o discurso. Então, é sempre esse aprendizado contínuo. Perfeito. E aí a gente dá um stand-by um pouquinho nessa jornada. Então, avançamos aqui, Cris como contadora, né, empresária contábil, depois abriu, lançou a G-Click junto com o seu sócio. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Cris, eu lembro que nós fizemos uma live juntas na live, no Instagram da G-Click. Então, eu sou relevante de G-Click, né, com muito orgulho, e nós fizemos uma live sobre gestão de pessoas.
que é um dos temas que hoje eu levo esse olhar humano para a contabilidade, para os negócios, porque toda a minha base de formação, eu sou apaixonada por esse universo. E naquele momento, eu não sei se eu tive a oportunidade de dizer para você, quando você estava falando ali e os papos foram conectando, eu disse assim, gente, que mulher! Nossa, que sintonia, que energia, que coisa boa. E você trouxe muito esse olhar de pessoas, de gestão. Você buscou algo técnico nisso? Ou você observa que isso é uma característica sua, assim, de gostar de gestão de pessoas, de gostar de desenvolvimento, de gestão? Vamos lá. Eu acho que buscar conhecimento é o que faz você ganhar bagagem para você se desenvolver. Até porque o mundo muda toda hora. Então, eu gosto muito de cursos rápidos. Né? Rápidos que eu digo assim. Curta duração. Vou fazer uma pós de. Eu fiz um MBA de 1 ano e meio, 2, nem me lembro, tem tanto tempo. Mas assim, legal e tal, mas eu acho muito mais legal eu investir meu tempo naquilo que eu estou precisando naquele momento. Perfeito. Sabe? Então, ou daquela deficiência que eu tenho e preciso aprimorar, ou daquilo que eu tenho bom, eu falo, cara, eu posso ficar melhor. Potencializar. Sabe? Exato. Então, mas isso é meu, tá? É o que eu gosto. Porém, o fato de ter esse olhar, de novo, vai cair naquilo que eu acredito. Eu acredito que eu não vou a lugar nenhum sozinha. Eu acredito que para você chegar aonde você quer chegar, você tem que ter um time contigo, sabe? Você tem que ter... E esse time não é só um time profissional, você tem que ter um time em casa também, porque empreender é uma atitude familiar, né? A gente estava conversando aqui antes de começar e falando dos nossos desafios. É chegar sábado de manhã em casa, é trabalhar domingo às vezes é necessário, né? Então, a família precisa estar comprada, porque senão não abraçar rola. o projeto junto não com é você, isso né, para a Cris? vida, que eu falei para você. Não pode levar esse negócio de trabalhar todo final de semana para a vida. Mas na jornada empreendedora, você tem altos e baixos no sentido de que de investimento de energia. Quando você está abrindo um negócio, eu lembro que na minha empresa de contabilidade, eu estava grávida, fazendo textura na parede. Porque eu tinha alugado uma outra sala, aquilo tinha que ficar pronta e o cara não ia pintar. Eu falei, eu faço esse negócio aqui e fui lá fazer. Por quê? E aí ficava até tarde e tal, porque para mim, eu precisava daquilo naquele momento. Então, eu faço isso hoje, não tanto mais, né? Mas precisar eu faço. Mas assim, tudo é o tempo que você precisa investir em determinada etapa da jornada. Quando a gente começa, realmente, a gente tem que investir tempo, a família tem que estar junto, porque você vai trabalhar até meia-noite, sim. Porque normalmente a gente não começa assim, a não ser que você tenha muita grana e consiga já começar pronto. Mas mesmo com dinheiro, o aprendizado vem na vida. O aprendizado vem fazendo. Se a gente ficasse rico só com conhecimento, todos esses livros de Elon Musk, né, Steve Jobs, era só comprar e fazer, gente. Muito fácil. Não é. Você vai ler... não se compra, né, Cris? Não se compra. E cada um tem o seu valor. Então, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu acredito nas pessoas, eu sou dessas que eu conheço. Eu falo que é um score, tem um score 100%, né? A não ser que a pessoa faça muita besteira, aquilo vai caindo, mas eu não sou uma pessoa desconfiada, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa legal para trazer para a gente, sabe? E a gente também pode agregar muito para as pessoas. Então, esse viés de pessoas vem muito do que eu acredito. Gente, eu tô aqui só calada. Pra mim, ok, eu vou embora e vou deixar a Cris aqui no Ela Dá Conta, porque é tanto conhecimento, assim, Cris. Você tava falando, eu tava relembrando dos insights daquilo que eu compartilho e acredito, sabe? Eu falo muito que a Mari, pra mim, ela é o meu ponto de equilíbrio e a minha força, né? Ao mesmo tempo que ela é a calmaria, ela é aquela força. E eu sempre digo para as nossas alunas, clientes, assim, para as pessoas ao meu redor, o quanto que é importante a gente compartilhar os nossos projetos para as pessoas que estão ao nosso lado. Sim. Então, se eu tenho um projeto ali que naqueles próximos 15 dias vai ser uma jornada intensa, sabe? Aquele jeito ali de entrar e sair, eu falo isso para ela. Se eu fecho um novo cliente, se eu fecho um novo contrato, eu vou e converso com ela. Mãe, você lembra daquela empresa tal? Então, deu certo, funcionou. Então, assim, é muito bacana você ter pessoas ao seu lado que acreditam no seu projeto junto com você, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Que tem ao nosso redor pessoas que não apoiam, pessoas que não abraçam aquele projeto e pessoas que muitas vezes, Cris, dizem assim, mas será que vai dar certo?
Eu queria que você trouxesse como mensagem mesmo para as Aham. pessoas que eu sempre falo assim, tenha muito cuidado com quem você compartilha os seus projetos, os seus sonhos, desejos, porque talvez se você não tiver muita confiança em você e naquele projeto, você acaba colocando ele na sua gaveta de novo. Não, isso é fato, tá? Ter pessoas que acham que você é maluca, que vai começar, você vê a minha história, eu era funcionária. Eu pedi demissão para montar o negócio. Eu não tinha dinheiro. Aí eu vou contar essa história que é legal também, Conta, rapidinho. conta. Eu não tinha grana. Aí desenhei a empresa inteira que eu ia abrir de contabilidade. Daí eu falei assim, gente, tô falando de 20 anos, tá, gente? Pra trás. Gente, eu preciso ter uma marca, eu preciso ter um nome. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Não tenho esse nível de criatividade. Mas fui pesquisar, era caro na época. Era muito caro você fazer naming, né? Desenhar logo, tinha que contratar agência. Não é igual hoje, que você entra no site e tem de graça. Não é, Tem de verdade. graça na tem de internet. graça. Faz Qualquer logo, colar. faz tudo, bota na camisa e já entrega pronto. Não Verdade. era assim, gente. E aí eu tava no shopping com meu marido no final de semana. É aquela história de mulher grávida, que vê um monte de mulher grávida? Aham, Você fica percepção, né? antenada. Eu vi um letreiro onde dizia assim, empresa de marketing. Aí eu passei em frente à loja. Eu falei, Arnaldo, eu vou lá. O Arnaldo, Cris, não, é caro, não vai. Eu falei, vou, e tu vai comigo, vem aqui. Aí bati lá, falei, oi, tudo bom? Contei a história, né? Tô abrindo uma empresa e tal, mas olha, não tenho nome, não tenho nada, e tal. Aí o cara veio e falou assim, nossa, que legal, uma empresa de contabilidade. Você sabe que eu tô sem contador? Eu falei, é mesmo? Então, você não quer ser nosso cliente? Ah, eu acho que é legal, né? A gente podia trocar o serviço. Eu falei, não, então beleza, então tá. Foi esse cara que fez a logo, a primeira Primeiro logo cliente, e o gente, nome ela. Confiare Assessoria Contábil. E está até hoje. E está até hoje. É um nome que eu acho Nome lindo, que é um nome de consolidado. confiança, sabe? E eu fiz com zero, não é 00 bolinha ó, mas assim, no início eu trocava serviço, né? Porque contador às vezes faz escambo. Então, no início eu fiz. Agora, a gente atrai. Ah, Mas sim. para Quando você atrair, está para. você tem que estar olhando. Se eu não estivesse antenada e olhando tudo na rua, gente, era um final de semana já passeando com a família. Mas eu estava com aquilo no meu cabeça, assim, escondidinha lá no meu cérebro, e conectou. Então, não desistam, sabe? Façam um planejamento, porque você vai ouvir pessoas dizendo que você, porque você vai fazer isso e tal. E quando eu falo que a família tem que estar comprada, porque tem muitos momentos difíceis. Quantas vezes eu falei assim, cara, por que que eu abri uma empresa de contabilidade? Eu vou vender esse negócio, eu não aguento mais. Porque todo mundo passa por momentos difíceis, sabe? E quando você passa por momentos difíceis, você chega em casa, você quer um beijinho, um abraço, sabe? Um sinal de, não, cara, vai, descansa, vai melhorar. Aí imagina, quem chega em casa e fala assim, falei que ia dar errado? Falei que esse negócio não ia funcionar. E isso aí tem muitos, né? Sabe? Então, você tem que ter realmente muito propósito, muita força, sabe? Para conseguir passar por esses momentos. Porque esses momentos te ensinam. Se você erra, se dá problema, se você passa por dificuldade, mas você tem a capacidade de olhar para dentro de si e ver o que você fez errado, tem que jogar o ego de lado, gente. Tem que jogar o ego de lado e ver o que é melhor para aquele negócio, para aquela Para sua aquele ideia, momento para também. aquele momento. Aí você tira aprendizado disso. Eu acho que as pessoas elas tiram menos proveito dos erros por conta da vaidade e do ego. E Perfeito. da imaturidade, às vezes, emocional. Então, tendo isso na cabeça, respira, sabe? Dá 2 respiradas profundas e reflete. Você vai achar saída. Perfeito. Cris, e aí recebemos uma grande notícia da aquisição, né, da fusão da Omie, da compra da G-Click junto com a Omie. E aí você vem para uma nova etapa da sua jornada, agora como diretora executiva da Omie, uma grande empresa, que eu tenho certeza assim, que é uma baita responsabilidade para você. E eu sei que chegou para você, você dá conta, né? Conta pra gente, assim, rapidinho, como que tá sendo essa experiência pra você? Faz quanto tempo já que você está nessa... Vai fazer um ano em setembro. Um ano em setembro. Eu tenho certeza que um ano que provavelmente passou... Eu nem vi. Não vi. Nem vi. Nem vi. Bom, a história da compra da G-Click é muito legal, assim.
Primeiro que eu sempre gostei da Omie. Eu contei lá até no início, Sim, né? sim. Por conta como contadora, eu utilizava o software, eu gostava de como eles cuidavam da plataforma. Sempre foi uma plataforma super completa. E aí depois criei esse relacionamento, obviamente, com a OMI, com a equipe da OMI, porque quando eu estava no G-Click, que o Marcelo, de vez em quando, dava uma ajuda ali, como eu falo, como mentor, o Marcelo, e principalmente o Roberto Dias Duarte, que é um cara fantástico, que me ajudou muito nesse desenvolvimento, Inclusive, sabe? um forte abraço para Um o beijo RDD. enorme. Ele é um cara muito querido, assim. E aí, ter essa proposta, né, deles, porque eu acredito na contabilidade e acredito no contador. A OMI também tem esse propósito, sabe? O empresário contábil, a empresa de contabilidade é um dos pilares, é o pilar do ecossistema da OMI. São os franqueados, é o software para gestão e o contador e o cliente, obviamente, do contador, sabe? Então eu falei, cara, muito legal, porque, de novo, eu acho que. Eu lembro que da primeira vez que a gente teve a primeira investida, a primeira série, eu tinha várias oportunidades, mas eu não aceitei, porque eu acreditava no propósito da OMIE, sabe? Como você falou, nem Nem tudo é grana, sabe? Então, eu acredito no projeto. E aí, bem, eles fizeram a proposta de compra, por quê? Porque eles estavam pensando exatamente em ofertar toda a solução para o contador, sabe? Tudo que pode melhorar, agilizar o processo da contabilidade, a OMIE está levando para dentro, exatamente para trazer esse crescimento, porque está na mão da gente, está na mão do contador. E aí, o Marcelo me fez esse convite, porque ele falou, Cris, você adora a contabilidade. E a gente precisa de alguém para realmente tocar esse projeto junto com os contadores, né? Para cuidar do contador, para ter o sucesso do contador. Então, por isso que eu fui. Que eu podia ter vendido a G-Click e ter ficado lá só como a CEO, ou da G-Click CEO não, mas como a diretora ali do produto, da gestão da vertical, né? O meu sócio é o diretor técnico ainda do produto, ele veio, todo mundo veio para a OMIE, sim, Claro. a equipe toda. Mas eu recebi esse convite, porque está conectado, sabe? Essa conexão do valor da contabilidade é muito forte, tanto para mim, quanto para o Marcelo, quanto para a OMIE. E aí tem esse desafio, óbvio, de novo, gente, é a terceira vez que eu começo, porque eu comecei a contabilidade, eu comecei a G-Click e é um novo começo, sabe? É um novo começo. Você tem que desapegar, porque eu tinha um filho que era G-Click, por mais que esteja comigo também lá ainda, tem essa questão, você começa a olhar um processo executivo, né, dentro de uma empresa muito maior. Então, os desafios são enormes. Tudo que a gente passa quando a gente abre um negócio acontece também. Tem hora que você fala assim, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, isso aqui é muito para mim, sabe? Quem acompanha aí, às vezes, no Instagram, né? Você vê quantos Conecta Days eu estou fazendo, quantos lugares eu tenho que viajar, e o meu marido é um fofo, um lindo, maravilhoso, meus filhos também, porque eles brincam, falam assim, vai voltar quando? Sai segunda, volta quando? Volta essa semana, né? Então, assim, é o momento que eu falei exatamente que cada negócio exige da gente, sabe? Então, está sendo muito gratificante, muito legal. E aí eu estou buscando exatamente trazer essas bases da OMIE, né? Que é a base educacional também. Então, a gente está fazendo curso para contador, tem lá na OMI Academy. Então, o meu trabalho lá é exatamente isso, é turbinar a empresa de contabilidade no Brasil. E eu estou dando minha alma, meu coração, meu corpo para isso. Que a propósito, nós estamos aqui em Recife, nesse dia da gravação do podcast, mas daqui a pouco tem mais um Connect Day, né? Um Connect Day que você trouxe com brilho nos olhos, falando sobre um olhar, na verdade, né, para a necessidade que a gente tinha de aperfeiçoamento do profissional contábil, e você trouxe um modelo assim super diferente. Onde nós temos, né, um formato de palestra e também um formato de aconselhamento, de mentoria, que eu digo que é o grande... A cereja do bolo, a cereja né? do bolo do Connecta Day. Vai acontecer aqui em Recife, nesse dia de hoje, mas que acontece em diversos locais do Brasil. Então, se você quer saber mais sobre o Connecta Day, omie.com.br/Connecta Day. /Connecta Day. Cris, seguinte, toda mulher que é empreendedora, que é protagonista da sua jornada, que tem esse senso de proatividade, de dinamismo, de execução, é excelente, é fantástico. E a gente estava falando ali nos bastidores sobre o peso que isso traz para a gente, os grandes obstáculos e aquilo que a gente precisa estar atento a todo momento. Por quê?
Quando você é apaixonado pelo que faz, é excelente, é fantástico, mas existem riscos. Conta pra mim, como que você faz hoje para dar conta? E quando eu digo dar conta, é dar conta de tudo aquilo que a gente diz sim. Uhum. Tudo aquilo que você falou sim para colocar na sua agenda, para dar sim para um projeto, para uma causa que você abraça. Quais são as estratégias que hoje você faz para estar para a sua família, estar para a OMIE, estar para os seus negócios, relacionamentos, parcerias e estar para você também? Uhum. Bom, a verdade é assim, ó. A gente tem um monte de prato para a gente segurar. Quando a gente toma consciência de que alguns vão cair, a coisa fica um pouco mais fácil. Por quê? O dia que você está muito focado no trabalho, você vai estar, obviamente, ausente da sua família, sabe? E você, e de novo a família, precisa estar consciente disso. Então, qual a estratégia que eu uso? Final de semana. Final de semana, assim, até estava conversando contigo, né? Até antes mesmo da OMIE, da G-Click e tal, eu já não trabalhava. Eu não trabalhava final de semana. Hoje, agora, às vezes você tem um voo, outro que não tem jeito, mas assim, eu não trabalho final de semana. Então, aquele final de semana fica dedicado para a família, para ficar com o marido, para dar uma atenção para os filhos, para casa, né? Que eu falo que eu adoro casa. Das Então, plantinhas. das plantinhas. Assim, e para mim também. Eu vou dizer, e aí eu não posso mentir aqui, né? Vamos botar lá na escala, né? Fica o trabalho, fica a família, o trabalho, eu acabo ficando por último. Então, assim, eu faço unha de madrugada, né? Eu cuido do cabelo às vezes à noite. Então, Já cuida do cabelo no banheiro do aeroporto? Já. Cuidei do cabelo no banheiro do Eu aeroporto. disse assim, se a Bruna Marquezine pode, a gente pode também. Então, assim, são essas coisas que você tem que se adaptar e escolher, sabe? E eu costumo ser organizada, eu funciono muito por agenda. Eu brinco que se não está na minha agenda, não vai rolar, né? Certo. Então, eu vou encaixando. E, assim, acredito naquilo que faço, sabe? E uso essa, assim, vamos falar de, não é técnica, mas é a organização. Se você não tiver organização, você vai ficar sempre com aquela sensação de que você está devendo. E isso, gente, é horrível. Porque você está fazendo uma parada muito legal, por exemplo, no seu trabalho, ou com o seu filho, aí tu fica assim, tá no meio lá. Culpada. Eu vejo, assim, muitos pais com um filho na rua e o celular, Pensando ainda no mais trabalho. filho pequeno. Não, com o celular, e tá a criança ali sozinha. Cara, não rola. Então, a gente tem que se policiar. De vez em quando acontece. Mas já há muito tempo, por exemplo, quando eu saía para jantar com a família, né, com os filhos e marido, a gente ficava assim, não, bota o celular aqui na mesa. Então, a gente botava para conversar. Daí, de vez em quando, óbvio, a gente pegava e bota de volta. Aí já virava até brincadeira. Porque a gente hoje precisa se policiar, porque hoje está tudo com um clique no dedo, na mão. É só pegar e fazer. E você Rápido, é né? muito, muito rápido. Então, eu acho que se planejar, delegar, obviamente, no trabalho aquilo que você pode delegar, mas eu acho que para te dar tempo, com certeza, mas principalmente para que você consiga ter um pensamento estratégico, né? Não fique tão na operação. E óbvio, gente, tecnologia. Eu uso, por exemplo, tudo meu é integrado. Quando você fala em planilha, né, tá tudo lá no G Suite, tudo é online. Tudo meu é sem porquê. Eu tô cada dia no lugar, eu tenho que trabalhar do celular e do notebook. Então, e é menos ocupação para a cabeça, de onde eu vou ter que ler arquivo. A né? equipe sofre um pouquinho, né, Cris? Tô com a equipe ali nos bastidores. Tá no Trello? Tá, então não sei. Tá. Não, mas funciona muito bem, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de acordos que você faz. Então, com a equipe é a mesma coisa, sabe? Então, a gente usa muitas ferramentas para poder agilizar esse processo e otimizar o tempo. Porque tempo não é só dinheiro, gente. Tempo é vida, né? Tempo é vida. Já dizia Christian Barbosa. É, isso aí. Então, você tem que realmente cuidar para você não estar se dedicando a uma coisa com a cabeça em outra. Então, resolveu fazer aquilo? Vai lá, faz o troço pensando no que você está fazendo. E é interessante você falar isso, porque eu falo muito sobre tempo de qualidade. E eu tinha esse comportamento. Há 5, 6 anos atrás, minha filha era pequena, e eu ficava me questionando. Eu dizia assim, nossa, eu ficava contando, Cris. Acho que a gente fica procurando, pessoal, aquilo para se martirizar, sabe? Eu ficava calculando assim, quantas horas eu estive com a minha filha naquele dia. Eu disse, poxa, poucas horas e tal. E isso me veio um insight, um livro, uma leitura do Christian Barbosa, inclusive, dentro da imersão de gestão do tempo que eu fiz, buscando essa produtividade. E ele falou o seguinte, olha, busque um tempo de qualidade
Quando você estiver ali, esteja ali presente. E isso mudou muito o meu relacionamento. Eu falo muito com a minha filha porque é a pessoa que eu tô ali, né? Pertinho, grudadinho. Então, se eu tiver 30 minutos com ela, só com ela, eu ganhei o dia. E eu sei que aquilo para ela também é muito bacana. Então, quantas e quantas vezes eu tenho uma mentoria aqui até às 15, outra às 16? Filha, tá livre, vamos ali tomar um sorvete, vamos ali tomar um café, porque agora ela é adolescente, ela toma café Ela toma mais sorvete. E essa uma hora de um intervalo de um atendimento para o outro, nossa, me abastece emocionalmente, Sim. eu vou e pergunto como foi o dia, e ali eu tiro o celular. Então, eu tinha muito isso, eu escutava do nosso filho. Amanhã você só fica no celular. E eu fiz um acordo Sim. com ela. Olha, mamãe vai tentar mudar isso e eu preciso da sua ajuda. Então, se eu estiver no celular e eu quero que você reclame comigo. E aí eu fui trabalhando isso e hoje você consegue. Acredito que é muito alinhado àquilo que você falou, né? Você consegue estar 100% presente naquilo que você se propôs a fazer. E você tem que fazer a manutenção disso, tá? Porque às vezes você consegue criar o hábito, mas se você der uma escorregada, o hábito velho, gente, para estragar é rápido, para construir demora. Então, você tem que ficar ali na manutenção também se cuidando, se policiando. Mas eu acho um outro ponto também, Aline, que quando você não estar presente naquilo que você está fazendo, causa um processo de ansiedade para a pessoa muito grande. E um desgaste mental. Eu acho que isso, a longo prazo, não se sustenta. Então, o preço é muito alto, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam refletir, é o quão presente elas estão em qualquer coisa que elas venham a fazer. Nossa, que insight. Por isso que eu brinco, tem gente que fala assim, Cris, você fala, eu tinha uma funcionária que ela fala assim, vem aqueles olhos de Tandera, né? Porque eu olho pra pessoa, porque eu tô ali com a pessoa, Sim. entendeu? E eu tô aqui refletindo sobre tudo, né? Eu tenho certeza que você tá nos ouvindo aí, tem também refletido bastante sobre essa nossa conversa. E, Cris, eu ouvi uma vez uma palestra com a Cláudia Raia, uma atriz, né, que traz aquela postura protagonista e tudo. E ela contando um pouquinho da história dela, ela disse que chegaram para ela e perguntou se ela já pensou em desistir. Ou se ela pensava em desistir na época. E ela disse assim, desistir, eu não tenho nem roupa para isso. E isso me marcou, ficou muito forte. E eu queria te perguntar o seguinte, sei que tem aquelas horas que a energia não tá tão alta assim, que você se questiona, né? Que é natural do nosso processo. Será que é isso? Nossa, tá pesando, a jornada tá intensa e tal. Vem o cansaço, vem a desmotivação. Que estratégia você utiliza para virar essa chave? É se permitir descansar, é se permitir se desconectar, é ir para o ar livre, por exemplo. Eu adoro estar ao ar livre, me isolar um pouquinho. O que é que você faz que você poderia trazer e compartilhar com quem está nos ouvindo, está nos assistindo, quando a desmotivação chega, quando a energia baixa um pouquinho? Tem várias coisas, né? Às vezes, dependendo do que eu sento e choro, gente. Choro e resmungo, bota pra fora, dormiu, no dia seguinte acabou. Tá tudo bem. E é engraçado, porque no dia seguinte você fala assim, nossa, por que eu pensei em desistir? Já agora eu vou arrumar uma saída pra esse troço aqui, entendeu? Então, você tem vários momentos. Eu acho que quando você tá muito irritado, muito chateado, e, sabe, desmotivado, ter um amigo para conversar é muito bom. Sabe? Eu converso muito com meu marido, então a gente tô 30 anos casada, tenho uma relação já de muito tempo. Fazer uma atividade física, mas assim, isso aí eu não posso mentir também. Eu fazia super bonitinho, aí são os momentos. Agora eu tô meio devendo, sabe? Tem outra área que tá precisando mais de você e tá tudo bem. Né? Eu larguei lá um pouquinho, mas eu vou voltar. Então, mas vira e mexe assim, eu vou e volto. Então, isso também ajuda, mas eu acho que você ocupar aquele tempo de raiva, de desânimo, de tristeza, por algo que você gosta de fazer. Por exemplo, eu toco violão, mas eu só toco com a revistinha, né? Aí eu vou lá, às vezes, pego o violão, toco, pronto, acabou. Porque na verdade, é porque eu fiz um negócio que eu gosto, mas eu ocupei a minha mente focada com outra coisa. Aí você esquece, aquilo passa. Porque, gente, tudo passa. Se você está passando um perrengue, eu vi isso na palestra que eu fui semana passada. Se você está passando um perrengue, sofre ali o perrengue. Ele está passando. Ele vai passar. Ele vai acabar. Uma hora ele vai acabar. Não é pra ser. Então, assim, reflete, se questiona. Mas para melhorar essa tristeza, eu acho que é dessa forma. Quem tem, e cada um tem o seu start, né? Tem gente que precisa correr. Se é aquilo que te faz feliz, vai correr.
sabe? Se você sentar e chorar, senta e chora. Mas eu acho que ter alguém sempre é bom pra gente conversar, sabe? E tem uma ação também que eu acho que você esqueceu de falar aí, Qual que a é? gente adora. Tomar um vinho? Vinho! Mas essa, eu tô. Gente, essa não Gente, pode é virar um bom vício, mas é demais. muito bom. Porque o vício é Também. quando você quer tomar só uma taça, né, Não, Cris? vai, aí vai a garrafa inteira. Não, mas eu acho. Então, mas no final das contas, gente, qual é a resenha do vinho? É a confraternização. É a celebração. É a É o que acontece celebração. em torno da mesa. É você chamar um amigo. Por isso que eu falei, você ter algumas pessoas para você resmungar, né? E você confiar que aquela pessoa vai entender que é só resmungação. Você só tá ali botando pra fora. Você só tá botando pra fora. Isso é legal. E aí o vinho traz muito isso, né? Porque normalmente você pode beber sozinho, claro, às vezes você toma, nossa, meu dia foi pesado, vou dar uma relaxada aqui, beleza. Mas às vezes você fala assim, não, vou chamar meus amigos, vou fazer uma comida, vou botar um vinho aqui. E quando você vê, você não lembra mais nem porque você estava aborrecido. É verdade. Pessoal, que história, né? Que podcast. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui tem muitas histórias parecidas como essa. Eu acho que essa é a grande máxima do podcast Ela Dá Conta, Cris. É trazer histórias reais, transformações reais, sem filtro, né? Sem julgamento. Mas para mostrar a você que é mulher, que é empreendedora ou não, mas que quer ou se sente protagonista da sua jornada, identificar que não acontece só com você. Os perrengues também acontecem com a gente, né? E tá tudo bem, né, Cris? Cris, eu quero muito, muito, muito agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua parceria, pela sua amizade, por esses olhos brilhando, que eu acho que abastece a gente emocionalmente também, e por você ter aceito o nosso convite aqui no podcast Ela Dá Conta. E queria deixar esse espaço para você não só convidar as pessoas a acompanharem você, essa jornada de aeroporto para outro, né? De Conecta Day, de Omie também, seguir você no Instagram e também deixar aquela mensagem final. O que você gostaria de deixar, de dizer para uma multidão de mulheres que estão aqui nos ouvindo? Vamos lá, gente. Desafiador. Primeiro, quero agradecer o convite. Já se fizer outro, tô dentro. Eu sei, né? Estar com você sempre é muito agradável. A gente se diverte, a gente fala um monte de besteira, fala coisa séria. Então, assim, é legal. E é legal também ter mulheres para dividir, sabe? Eu, particularmente, eu vou falar um pouco de mim, eu vivo num mundo muito masculino, no sentido de muitos homens, né? Empresários contábeis, eu tenho um grande número de empresários que são homens, nada contra, tá tudo certo, mas eu digo assim, ter uma mulher para a gente poder sentar e desabafar os nossos desafios é muito legal, e debater é muito legal. Então, assim, as mulheres precisam ser mais unidas, sabe? Estar mais próximas, contribuir mais umas com as outras. Eu gosto muito disso, porque é um mundo diferente, sabe? E para mim é um prazer enorme estar com você sempre. Então, pode contar comigo. Pode contar comigo. E para você que está nos assistindo, eu acho que, primeiro, esteja presente naquilo que você faz. Faça com amor, com dedicação. O dinheiro aparece, gente. O dinheiro vem. Quando você faz alguma coisa que você gosta, o dinheiro ele é secundário porque ele já está na conta. Eu falo, já está lá. Você só não viu, mas ele está lá. É consequência. Trabalhe naquilo que você gosta, sabe? Utilize o tempo para você realmente se conectar com as pessoas, com o seu trabalho e com o seu propósito. Então, assim, basicamente, é isso, Aline. É tudo que eu falei hoje, né? É convidar o pessoal no cristianeandrade.contadora, quem quiser seguir no Instagram. A gente tem também lá na omie.contadores, a gente tem conteúdo muito legal para vocês. Quem quiser conhecer um pouco também da plataforma da Omie, que faz a integração do escritório contábil, né? Do RP contábil com o RP financeiro do seu cliente, também pode entrar lá no omie.com.br. E não esqueça, porque educação sempre é muito importante. O Home Academy tem conteúdo exclusivo para você contador, porque hoje, assim, tem muito contador que não sabe ainda vender, né? Então temos curso lá de marketing, de venda, sabe, de BPO financeiro, muita coisa para você. Acessa lá, tá? E gclick.com.br também, se quiser conhecer a plataforma de gestão de processos e tarefas feita de contador para contador.
Gente, que mulher, que história. Olha isso, eu sempre admiro muito mulheres que confiam naquilo que faz, sabe? A autoconfiança, ela Sim. gera muito, né? Essa autoestima, esse domínio, essa segurança. Então, Cris, queria deixar um convite, né, próximo, para uma próxima oportunidade com outra mulher aqui, quem sabe, para dividir essa mesa aqui Acho junto que com a vale, gente. já tá aceito. É verdade, o convite já aceito. E quero convidar você para seguir a omie.contadores, Omie e Cris Andrade. É isso. Contadora. Isso aí. E claro, se fez sentido esse encontro aqui com a gente, esse nosso 4º episódio do podcast Ela Dá Conta, faz aquela ação de fortalecer a sua rede de apoio. Compartilha esse link do YouTube, compartilha esse link do seu podcast com outras mulheres. E claro, marca a gente nas redes sociais para a gente saber que você está aqui com a gente. Cris, um brinde. Um brinde. Porque se chegou para você, Oh, a gente dá conta. a gente dá conta.